Muito bem, caros amigos e amigas, sejam bem-vindos novamente a este canal do YouTube. Depois de um longo período de ausência, estou aqui novamente publicando conteúdo gratuito para todos vocês que acham que eu tenho algo proveitoso a dizer. Eu estou, a partir de hoje, gravando uma série de vídeos baseados numa obra que me pareceu muito interessante e que foi indicada por um amigo, Omar Mansur, que gravou recentemente um curso sobre a Revolução Francesa, um curso muito bom que está também disponível gratuitamente no YouTube. O nome desse livro é História Parcial e História Verdadeira. Ele foi elaborado por um historiador francês chamado Jean Guiraud. E a circunstância em que essa obra foi redigida e publicada, ela é muito interessante porque ela tem um certo parentesco, nós podemos dizer assim, com a situação atual que nós vivemos hoje no Brasil, quando nós pensamos no ensino tanto de história, quanto de filosofia, quanto de sociologia, desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino superior. Jean Guiraud publicou essa obra, História Parcial, História Verdadeira, em 1912. O primeiro volume desse livro saiu em 1912. E o que estava acontecendo na França no tempo em que ele publicou esta obra? Ocorria na França, naquela época, uma campanha muito acirrada do governo republicano contra as prerrogativas da Igreja Católica em matéria de ensino, especialmente em matéria de ensino de história e em matéria de ensino de uma disciplina que naquela época começou a se difundir pelo mundo, chamada educação moral e cívica, né? E que nós também tivemos durante um tempo aqui no Brasil. E o que o governo republicano francês fez naquele tempo? Ele impôs nas escolas públicas francesas uma série de manuais de ensino de história, o que nós chamamos hoje de livros didáticos, que continham uma quantidade absurda de erros, seja erros do ponto de vista material, erros de datas, erros de fatos, erros que poderiam ter sido sanados com uma simples revisão, até erros mais profundos que atingiam o fulcro da chamada da doutrina católica, né, da própria doutrina católica. E, portanto, esses manuais que passaram a ser obrigatórios em sala de aula nas escolas públicas francesas, esses livros foram condenados por todos os bispos franceses em conjunto, né? Todos os bispos franceses em conjunto emitiram uma condenação proibindo que esses livros fossem usados por católicos na França. Então, criou-se uma situação de conflito entre a igreja e o governo republicano francês. Nós sabemos que quem acabou prevalecendo nesse conflito foi o governo republicano, né? E se nós dermos uma olhada em como está hoje o ensino público francês, nós perceberemos que a tendência laicista ela se impôs de maneira acachapante. Mas o Jean Guiraud, quando ele escreveu essa obra, ele não tinha apenas a intenção de defender a igreja. Ele, como um historiador e um homem de ciência, ele tinha a preocupação, sobretudo, em restabelecer a verdade dos fatos históricos. E, restabelecendo a verdade dos fatos históricos, ele queria mostrar para todos aqueles que lessem a sua obra como que se faz pesquisa historiográfica e como que se procede, como que se deve proceder a generalização de fatos históricos e a generalização de interpretações de fatos históricos, né? Então, a obra que ele redigiu ela é extremamente instrutiva para nós que estudamos não só história, mas que estudamos filosofia, porque ela nos mostra quando e com base em que quantidade de dados e informações nós estamos autorizados em história a fazer generalizações de interpretações globais, quer seja de determinados eventos, quer seja de longos períodos históricos. Então, Guiraud ele redigiu esta obra
refutando interpretações e leituras que eram oferecidas nestes livros didáticos. Cada um dos capítulos da sua obra se destina a refutar uma distorção de fatos históricos ou de períodos históricos como um todo, perpetrada por estes manuais. E o que nós percebemos hoje no Brasil, quando nós damos uma olhada nos livros didáticos, que são obrigatórios, cujo uso é obrigatório desde as escolas públicas até as escolas mais caras de elite. Nós percebemos que, de um ponto de vista geral, eles não são muito diferentes destes manuais que Guiraud está atacando e criticando em seu livro. Claro, nós percebemos que a elaboração de manuais didáticos no nosso tempo, ela evoluiu se a gente compará-los com aqueles que estavam sendo criticados em 1912. Quer dizer, vai ser muito difícil a gente encontrar num livro didático hoje erros de datas, erros materiais, quer dizer, atribuição de um fato ou de um feito a um personagem e não a outro, coisas que o Jean Guiraud, ele enumera assim numa profusão gigantesca, apontando que os manuais do tempo dele cometiam esses erros. Hoje em dia nós temos computador, hoje em dia nós temos Wikipédia, hoje em dia nós temos instrumentos digitais de revisão de texto que impedem que esse tipo de erro saia na versão final do texto. Mas, não obstante, os erros que ele considera mais graves, que são justamente os erros de interpretação, eles continuam bastante vivos se nós formos analisar o conteúdo do nosso material didático de hoje em dia. No tempo dele, quer dizer, em 1912, há 100 anos atrás, os livros didáticos eles eram mais virulentos na imposição de determinados juízos de valor a respeito de certos períodos históricos. Por exemplo, quando eles tratavam a respeito da Idade Média, eles eram extremamente categóricos ao dizer que a Idade Média foi uma era de ignorância, uma era de fome, uma era de desespero para a grande maioria da população, e eles não recuavam diante da elaboração de quadros com um teor que a gente pode chamar de até mesmo romântico, né? Então eles diziam que na Idade Média os camponeses eles viviam comendo grama da terra. Os camponeses choravam quando olhavam para o castelo do senhor porque se lembravam que eram servos. As crianças viviam na miséria e na ignorância. Poucas delas iam para a escola, e aquelas que iam para a escola passavam a maior parte do tempo apanhando com varas e chicotes de seus mestres. Isso aí estava escrito nos livros que as crianças francesas tinham que ler. Hoje em dia a gente não vai encontrar mais coisa desse tipo. Também alguns exemplos que ele cita são muito interessantes, né? São, do ponto de vista científico, a gente pode dizer que são risíveis, né? Mas, infelizmente, esse tipo de coisa esse tipo de mentalidade acabou se arraigando nas pessoas, né? Hoje em dia, quando nós lemos um material didático sobre a Idade Média, nós não vamos ver o autor do material emitindo um juízo de valor categórico que ele quer impor aos seus alunos. Mas o que nós vamos notar é uma seleção de informações. E é uma seleção de informações de tal modo feita que o aluno ele se vê constrangido a fazer esse juízo de valor por si mesmo, né? Quer dizer, o aluno, diante da informação que é apresentada pelo seu material didático, ele tira automaticamente essas conclusões que o autor quer que ele tire. E muitas vezes os professores que foram formados nessa tradição, os professores de ensino básico, eles entram em sala de aula, eles vão dar aula com base neste material didático e eles mesmos tiram esta conclusão, né, estas conclusões para os alunos que não estão escritas nos livros, né? Então o aluno sai
do ensino fundamental e médio, achando que a Idade Média foi uma idade de fome, foi uma idade de peste, uma idade de desespero, uma idade de ignorância, né? Uma idade em que a igreja ela exercia um domínio despótico sobre as pessoas, especialmente sobre as pessoas mais pobres do povo. E o que o Jean Guiraud ele vai mostrar, já no prefácio do livro dele, ele mostra. Ele diz que na elaboração de uma interpretação mais honesta desse período histórico que foi a Idade Média, seria necessário mostrar que a igreja ela promoveu desde as suas origens a ampliação e o melhoramento do sistema de ensino, né? Aliás, essa ideia mesma de um sistema de ensino que a gente tem hoje em dia, que é uma ideia que acabou se laicizando, é uma ideia que vem da igreja, né? A igreja que promoveu a criação de escolas e a criação de um currículo que possibilitasse que as pessoas de todo o povo tivessem acesso ao patrimônio cultural da humanidade, né? Isso aí foi a Igreja Católica que fez a partir da Idade Média. Claro, este foi um processo bastante lento, esse foi um processo que durou muitos séculos para que fosse aos poucos se aperfeiçoando. Mas, não obstante, é um encaminhamento das coisas que foi constante na história da igreja. Outra coisa que os manuais, eles mais ou menos que forçam a criança a acreditar que muitas vezes os professores acabam tirando essa conclusão. Que a igreja impedia que as pessoas lessem os livros, que os livros ficavam acorrentados dentro da biblioteca, né? Isso é uma grande falsificação histórica. Mais ainda, quando se fala da Idade Média numa época de tirania, né, em que os mais poderosos eles oprimiam continuamente os mais pobres. O Guiraud ele vai mostrar uma coisa muito interessante. Baseado na consulta de documentos primários da França, que é onde ele vivia, ele vai mostrar que no século XII, que era a época supostamente do apogeu do feudalismo, a servidão da terra era a exceção e não a regra na França. Ele vai mostrar que os senhores, os barões e os reis, eles tinham uma prática muito crescente naquele tempo de dar às vilas e às pequenas cidades uma série de privilégios, entre elas a de eleger seus governantes. E mais ainda, que a regra na França naquele tempo, que é considerado como o apogeu do feudalismo, era uma regra de que os camponeses eram donos de suas pequenas propriedades. Então o que prevalecia não era o feudo com os seus servos, mas o que prevalecia era o pequeno proprietário rural que era dono de seus meios de produção. Isso ele mostra baseado em documentos primários. Onde nós vamos encontrar isso num material didático brasileiro hoje? Em lugar nenhum. Eu, pelo menos, nunca vi durante o tempo que eu dei aula de história, e eu já tive acesso a muitos materiais. Então, esse tipo de omissão, o que ele faz na cabeça do aluno? Ele faz com que o aluno ele fique com uma imagem um pouco, mas uma imagem bastante distorcida de como foram os fatos históricos. Então, mesmo que o livro ele não tire essas conclusões, ele deixa essas conclusões de maneira implícita, mas de tal modo prontas para serem extraídas, que o professor na sala de aula ele mesmo joga isso para o aluno e o aluno sai da escola pensando desse jeito. Outro ponto que é muito importante e que os manuais didáticos naquele tempo bateram de maneira muito insistente e que ainda hoje é ensinado de maneira distorcida, é a função da reforma protestante na cultura europeia como um todo, né? Então, o Jean Guiraud ele mostra que
a linha diretriz dos redatores desses manuais, desses livros didáticos, era uma linha diretriz pró-republicana, pró-democracia e pró-livre pensamento. Né? Livre pensamento quer dizer liberalismo no campo das ideias. Quer dizer, cada um pode ter a sua ideia, né? E todas as ideias são igualmente válidas no debate público. Né? Então esses eram valores que eram colocados logo no prefácio dos livros didáticos. Né? Os livros diziam: nós estamos organizando o ensino da história baseados nestes valores. E, portanto, a nossa narrativa histórica vai ser uma narrativa do progresso da liberdade em face da tirania, em face da opressão, em face da igreja. Né? Só faltava dizer isso, né? no prefácio dos livros. Então, a história ela é apresentada como um progresso da liberdade em face da ignorância, das trevas, da tirania e etc. Então a Reforma Protestante ela vai ser apresentada como um evento chave neste progresso da liberdade, né? E a Reforma Protestante ela vai ser apresentada como um empreendimento levado a cabo por homens piedosos que viam como a igreja estava corrompida e como uma igreja que se pretendia infalível não conseguia reformar os próprios costumes de seus membros, né? E aí o Guiraud vai mostrar também, baseado em documentos primários, que esta visão ela é totalmente distorcida e que o próprio Lutero ele não queria nada que se assemelhasse ao que a gente pode chamar de liberdade de pensamento, né? Então ele mesmo, o Guiraud, ele cita uma frase muito famosa, né? Um pensamento muito famoso de Lutero e muito difundido, que a gente sabe que é autêntico, em que o Lutero disse: a minha doutrina não pode ser julgada por ninguém, nem pelos anjos, de tal modo ela é verdadeira, né? Então, o Lutero, o que ele queria fazer quando ele falava em livre interpretação da Bíblia? Na verdade, livre uma vírgula, né? Quem era livre para interpretar a Bíblia? Ele e os amigos dele, não a ralé, né? Não o homem do povo. Então, para fazer uma leitura mais acurada, né, mais apurada, perdão, do protestantismo, nós temos que perceber que a motivação que estava por trás de seus autores não era uma motivação de cunho propriamente religioso, mas que dizia respeito tanto a elementos de desordem pessoal da parte dos autores da Reforma, quanto a elementos de ordem política, né? Como a gente sabe hoje que os príncipes que se aliaram aos reformadores protestantes estavam de olho nos bens da igreja, né? E outra coisa que não é contada em praticamente nenhum manual de história é que a própria Igreja Católica ela já vinha se reformando muito antes do surgimento de Lutero e de Calvino, né? Então, o surgimento de uma série de ordens religiosas, né? E a gente está falando de reforma na base, reforma nos costumes, reforma no sentido de um aprofundamento da espiritualidade. Tudo isso já estava em andamento, né? E o Guiraud vai colocar tudo isso em primeiro plano. E para terminar, um outro evento que era citado por esses historiadores como o cume da vitória das luzes contra as trevas é a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa ela é apresentada como a vitória da razão contra a superstição, a vitória da democracia contra a tirania, a vitória do povo contra os seus opressores, né? Mas, na verdade, como nós sabemos, né, e como ele vai mostrar com base em documentos primários, a Revolução ela foi uma verdadeira carnificina, né? Ela foi uma verdadeira carnificina e ela causou no tecido social francês e no meio cultural francês uma devastação tão grande que a França até hoje não se recuperou disso, né? Então todos esses pontos eles vão ser colocados ali em primeiro plano no livro do Jean Guiraud.
Então, o que eu pensei em fazer nesta série de vídeos? Eu vou seguir a obra dele. Para cada um dos vídeos que eu vou gravar e vou publicar 2 por semana, em cada um desses vídeos eu vou comentar um dos capítulos do livro, mas eu não vou me limitar ao que ele, Zhang He, está nos trazendo. Eu vou contribuir também com um aporte pessoal meu, com leituras pessoais minhas, para discutir as teses que ele está apresentando e para discutir também, para fazer um aprofundamento de ordem filosófica em alguns dos assuntos que ele vai trazer para discussão. Isso a gente já vai notar no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, que é sobre o primeiro capítulo do livro, cujo título é A Antiguidade do Homem. Então, nesse livro, o Zhang He ele vai mostrar que os manuais escolares, né, os livros didáticos, eles tentam forçar a barra, né, para mostrar que o mundo e o homem eles têm uma idade muito grande, para fazer com que os alunos aceitem a hipótese da evolução das espécies como a única possível. Claro, como a obra do Guilherme foi escrita em 1912, nós temos mais coisas que foram discutidas ao longo dos últimos 100 anos. Então eu vou trazer um pouco de aporte pessoal e de leituras minhas para discutir as afirmações que ele faz. E mesmo em outros capítulos que venham a falar a respeito de filosofia, que venham a falar a respeito de ensino, que venham a falar a respeito de arte, eu também vou trazer um aporte pessoal de estudos que eu tenho feito nos últimos anos. E tudo isso eu vou publicar aqui, 2 vídeos por semana, de conteúdo inteiramente gratuito. E eu planejo também, no meu canal, na minha página do Instagram, convidar algumas pessoas que são especialistas nos assuntos que são tratados no livro e que eu vou discutir aqui nos vídeos, convidá-los para fazer lives, né? Então, como o complemento desse conteúdo que eu estou disponibilizando aqui de maneira inteiramente gratuita, vão acontecer nessas lives no meu canal do Instagram. Então eu peço que todos vocês que acharem interessante a minha proposta, divulguem esses vídeos, me sigam lá na página do Instagram e também divulguem as lives que eu vier a fazer com pessoas estudiosas dos temas desta obra. Então, por hoje, como vídeo de apresentação, é isto. Eu agradeço a todos vocês que acompanharam até aqui e sejam bem-vindos. Vamos todos juntos, né, trilhar esse caminho fascinante da história verdadeira e nos desfazer aos poucos dos preconceitos da história parcial, tá certo? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo, que, se tudo correr bem, será publicado na próxima quarta-feira. Grande abraço para todos e até lá!